Amém, Deus seja louvado, glória, glória ao Senhor, o autor da nossa fé, o autor das nossas vidas, que Ele seja engrandecido por todos nós. Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 4, e estaremos lendo a partir do versículo 23 até o versículo 31. Atos, capítulo 4, a partir do versículo 23 até o 31. Enquanto você acha, verifique se ao seu lado tem alguém sem Bíblia, sem acessar as Escrituras, e compartilhe as Escrituras com esta pessoa, para que todos nós possamos entender e ter de Deus em nossos corações aquilo que a própria palavra nos diz. Creio eu que a maioria já encontrou. Então o texto bíblico inicia dizendo o seguinte: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isto, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, Tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Teu Espírito Santo por boca do Teu servo, nosso pai Davi, porque se enfureceram as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o Teu ungido. De fato, Herodes, Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o Teu santo servo Jesus, a quem Tu ungiste. Fizeram que o Teu poder e a Tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles, capacita os Teus servos para anunciarem a Tua palavra corajosamente, estende a Tua mão para curar, para realizar sinais e maravilhas por meio do nome do Teu santo servo Jesus. E depois de orarem, tremeu aquele lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém. Feche seus olhos e vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Palavra essa que é o nosso único livro de regra, fé e prática. E o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, é que somente a Tua palavra fale aos nossos corações. Que o Senhor nos dê a atenção devida. Que o Senhor tire de qualquer um de nós aqui qualquer desvio, Senhor, de atenção, para que possamos ouvir o Teu Santo Espírito falando ao nosso coração. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor vai fazer nesta noite. Desde já agradecemos. Em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Queridos irmãos, é necessário iniciar esse texto com uma pergunta. Quantos aqui estão vivos? Levante sua mão. Amém. Todo mundo. Glória a Deus por isso. O título dessa mensagem, ao qual quero compartilhar com os irmãos, é Viver para Contar. Se você está vivo, então essa mensagem nessa noite é para você. A vida, ela é um campo de experiências significativas que dão valor, que dão sentido a todos nós. Podemos destacar a verdade de que cada um tem a sua história. Cada um de nós passa por caminhos, tem experiências, situações, enfrenta diversos problemas, mas também passa por muitas soluções desses problemas. A vida é cheia até mesmo de frustrações. As nossas histórias, elas contam sobre onde nós passamos, testificam o que nós nos tornamos. Mas eu preciso fazer uma pergunta para você nessa noite. Qual foi a última vez que você contou a sua história de vida para alguém? Qual foi a última vez que você sentou
seja em casa ou seja na rua com seus amigos, para contar a sua história de vida para alguém. Dentre as verdades que esse texto bíblico nos apresenta, ele nos mostra a experiência vivida de João e de Pedro, e que sem demora nenhuma, a primeira coisa que eles fizeram ao saírem da prisão não foi tirar um tempo de descanso, não foi ficar recluso com medo do que poderia acontecer a seguir, mas o texto diz que eles já correm para a igreja para contar, para dizer para as pessoas o que aconteceu na vida deles. Porque a experiência vivida, ela é mais profunda do que qualquer experiência narrada por uma pessoa que nunca passou por isso. Talvez por isso Jesus fosse conhecido por alguém que ensinava de forma diferente. Porque ele não era como os fariseus, ele ensinava como quem tinha autoridade, como quem tinha vivência a respeito daquilo que ele falava. O pastor sênior da Times Square Church, Tim Dilena, ele disse que todos nós temos 3 testemunhos, pelo menos 3, que podemos compartilhar biblicamente com qualquer pessoa. O primeiro deles é sobre a proteção divina, o segundo é sobre a direção divina e o terceiro é a instrução divina. Sobre a proteção divina, vá comigo na sua Bíblia, Êxodo 12, de 25 a 27, e o texto diz assim: quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando os seus filhos perguntarem: Pai, que rito é este? Vocês respondam: este é o sacrifício da Páscoa. O Senhor passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios, mas Ele livrou as nossas casas. Esse testemunho tem que estar na minha boca e na sua boca para contarmos aos nossos filhos, às novas gerações, sobre a proteção de Deus. Pare um pouco para pensar, quantas vezes Deus não já te livrou ao longo da sua história? Quantas vezes Deus não já te protegeu? Fez aquilo que ninguém jamais poderia fazer e você disse com certeza e com convicção: foi a mão de Deus que me livrou. O povo de Deus já era instruído pelo Senhor ao celebrar a Páscoa, a falar sobre a passagem do anjo da morte, que passou, mas passou com a autoridade dada por Deus, quando Ele disse: você vai matar todo aquele que não tiver o sangue do Cordeiro na sua porta. E aqueles que tinham o sangue do Cordeiro, Ele não tinha autoridade para tocar. Ainda hoje é assim, você crê nisso? Ainda hoje a morte não tem autoridade sobre aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Apenas compareceremos diante de Deus quando Ele nos convocar. E o Senhor livrou o seu povo, mas dentro de casa, Deus disse para os israelitas: celebrem, 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 ao ponto dos filhos de vocês começarem a perguntar: o que é isso que vocês fazem? Por que vocês estão celebrando? Papai e mamãe, por que vocês vivem tão tranquilos, quando parece que o mundo todo está desabando? Ah, meu filho, porque não é a primeira vez. Papai e mamãe no passado passaram por essa situação, por aquela situação, onde Deus se mostrou presente, e não vai ser hoje que Ele vai faltar. Por isso a gente não precisa se desesperar, porque temos a certeza da proteção divina. Mas uma segunda verdade que precisamos compartilhar dentro de casa é sobre a direção divina. Você precisa olhar na sua Bíblia Josué 4, de 21 a 24.
E o texto bíblico diz assim: Josué disse aos filhos de Israel: quando no futuro os filhos de vocês perguntarem aos pais: pais, o que significam essas pedras? Expliquem aos filhos de vocês, dizendo: Israel passou em seco por este Jordão, porque o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós até que tivéssemos passado. Para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Nós temos testemunhos aqui da mão forte do Senhor agindo, mostrando direção, abrindo caminho onde o caminho não existe. Não havia nada, e Deus mostrou a direção, abriu o caminho do mar, e o povo de Deus passou. E nessa experiência de Josué foi dito a ele: quando você estiver passando, tem ali algumas pedras, pegue essas pedras, leve essas pedras como um memorial, porque os seus filhos vão perguntar: que pedras são essas? A direção divina nos acompanha em todo o tempo, e se você chegou até aqui hoje, é porque o Senhor abriu caminhos onde não havia. Falem sobre isso para os seus filhos, para a sua família. Mas em terceiro lugar, aprendemos sobre a instrução divina, Deuteronômio 6, de 20 a 25. Apresente aos seus filhos os testemunhos da palavra de Deus, as ordens de Deus. Diga para os seus filhos: meu filho, minha filha, meu neto, Deus está sempre certo. Sempre. Deuteronômio 6, de 20 a 25 diz: quando no futuro seus filhos lhe perguntarem: o que significa esses testemunhos, estatutos, juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou? Vocês dirão aos seus filhos: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos, o Senhor Deus fez sinais, fez maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito, contra Faraó, contra toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos os estatutos, temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso bem perpétuo, para nos dar vida, como tem feito até hoje. E será justiça para nós quando tivermos cuidado de cumprir todos os mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Fale dentro de casa, fale nas ruas. Abra sua boca e testemunhe da verdade de Deus, que o Senhor, Ele está certo, Ele tem grandes coisas para fazer e já tem feito na sua vida. Diga para a futura geração que se eles não temerem aos seus pais, não obedecerem os seus pais, eles não terão vida longa nessa terra. Isso é mandamento do Senhor, isso é ordem do Senhor, é um mandamento com uma promessa: honra teu pai e tua mãe. Quando eu vejo alguém chegando na velhice, é o primeiro texto que eu me lembro. Essa pessoa honrou pai e mãe. Quando eu vejo irmãos que passam dos 100 anos, eu digo: esses daí é mandamento do Senhor, é ordem do Senhor. Nós precisamos dizer para as gerações tudo aquilo que as Sagradas Escrituras nos dizem. Esse testemunho não pode sair da nossa boca, porque isso é para o nosso próprio bem. Tudo o que Deus diz na sua palavra não é para nos tolher, não é para nos deixar jogados ou oprimidos. Na maioria das vezes é para nos livrar de nós mesmos.
é para garantir vida. Quando testemunhamos daquilo que Deus fez, exaltamos o seu nome, mostramos aos nossos filhos quem é o responsável por nossa vida. Mas quando nos calamos, quando não dizemos, não colocamos a respeito daquilo que Deus fez, as gerações elas vão crescendo, elas vão se desenvolvendo, e vai acontecendo aquilo que aconteceu depois de José no Egito. Se levanta um rei que não sabia quem era José. Começam a se levantar gerações que não conhecem o Deus dos seus pais. Se levantam gerações cada vez mais distantes do Criador. E na maioria das vezes é porque nos calamos. Eu quero que você volte para Atos, no capítulo 4. E eu queria examinar este texto e que você percebesse claramente o que aconteceu aqui com João e com Pedro. No versículo 23, ele começa dizendo: uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos para contar tudo o que os principais sacerdotes e anciãos tinham falado. Esse texto ele remonta a um pouco atrás. É necessário voltar um capítulo, na verdade o capítulo 3, para você entender o que está acontecendo na vida de Pedro e de João. Os apóstolos tiveram um dia intenso, uma noite intensa, saem da prisão para testemunhar à igreja aquilo que Deus fez. Eles não poderiam perder tempo, não era hora de calar, de se esconder. A gente precisa entender que o nosso testemunho é urgente. É urgente falar sobre aquilo que Deus fez, por isso no 24, a partir do que eles contaram, olha o que acontece com a igreja. Quando ouviram unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E lendo esse texto, me veio logo a pergunta: o que é isso? Que tudo foi esse que eles contaram, que causou esse movimento dentro da igreja? Que história fantástica é essa que Pedro e João testemunharam, que resultou num grito de louvor e adoração ao Senhor? E aí, voltando para o capítulo 3, eu encontro que, em versículo 1, você pode ver na sua Bíblia, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava levando à porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo Pedro e João que eles iam entrar no templo, aquele homem lhes pediu uma esmola. Pedro e João olharam para eles e disse: olhe para nós. O homem olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: eu não tenho prata e nem ouro, mas tudo que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. Que história fantástica! Ele testemunha do que Deus fez na sua vida com a igreja. Toda a questão da prisão, de tudo que os levou ao cárcere, começa porque Deus está agindo no meio da sua igreja. Deus está curando no meio do seu povo. E eles não se calam sobre essa verdade. E eles não se calam sobre aquilo que Deus fez em sua vida. Ele começa dizendo: eu não tenho nada, mas tudo que eu tenho é Jesus. E Jesus é suficiente. Se ele tivesse uma moeda, se ele tivesse uma moeda, que troca infeliz seria daquele homem. As pessoas estão clamando por muito pouco e nós temos muito mais. As pessoas querem esmolas e nós temos a eternidade para compartilhar com elas.
nos testemunhos e histórias aqui vividos e ouvidos desse púlpito. Nunca esqueci do testemunho de um saudoso irmão nosso, que direi o nome no final do testemunho, para ver se alguém lembra de quem foi, que ele falava muito sobre a sua ida a Gravatá e que tinha um abacaxi no caminho, um rapaz que vendia abacaxi. E o rapaz disse: esse abacaxi é doce? O rapaz disse: é. E como é que eu sei que ele é doce? Muito fácil. Pegou um facão, cortou e disse: é só provar. Esse querido irmão olhou para aquele vendedor de abacaxi e disse: você sabia que Jesus é doce? Não. Pois é. Quer provar? Nosso saudoso irmão Spakov. Aquele homem era um homem usado por Deus para muitas histórias, um testemunho vivo de Deus por onde ele andava. Nós precisamos compartilhar Jesus. E eu imagino que aqueles homens, eles começaram a contar à igreja, dizendo: povo de Deus, havia um homem no caminho que queria muito pouco de nós, mas o Espírito Santo nos usou. Aquele homem era aleijado de nascença, ele tinha mais de 40 anos, e nós o fizemos andar sem nenhuma sessão de fisioterapia. Nenhuma. A autoridade que há no nome de Jesus não precisa dos nossos métodos. E a igreja ficou espantada com aquilo que ouviam. Quando o povo começa a ouvir o testemunho de João e de Pedro, cria-se uma atmosfera de adoração e de louvor a Deus. Mas João e Pedro, eles também estavam muito além do que só entregar milagres, porque só o milagre é muito pouco. E o texto vai continuar dizendo para a gente, Atos 3, 15 e 16, que aqueles homens viram a oportunidade não apenas para o milagre terreno, mas Pedro aproveitou para contar a maior história de todos os tempos. Olha o que Atos 3, 15 e 16 diz: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, esse nome curou este homem, ao qual vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio deles lhe deu saúde perfeita, como todos podem ver. O testemunho, a história não era somente um milagre, mas apontar sempre para Jesus, o autor do milagre. E ali, frente às multidões, no versículo 19 ainda do capítulo 3, você vai descobrir que a partir do poder da palavra, daquilo que vem sendo testemunhado por Pedro e por João, o texto nos diz que o Senhor ali acrescentou: arrependeram-se, pois, e voltaram para Deus, e para que os seus arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. E ali foram mais de 5 mil pessoas convertidas ao Evangelho. É convicção, é poder daquilo que Deus está fazendo. A história dele já estava muito emocionante, estava melhor do que qualquer roteiro de Hollywood, mas isso ainda não é tudo. Quando eles começam a testemunhar aquilo que Deus está fazendo no meio deles, eles lembram do homem aleijado, eles lembram do milagre, eles falam sobre a conversão, mas aí acontece a prisão. Eles são presos. Os sacerdotes, se você começar no capítulo 4, versículo 1,
chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo, os saduceus. Eles estavam perturbados porque os apóstolos estavam ensinando ao povo, proclamando Jesus e a ressurreição de Jesus dos mortos. Agarraram Pedro e João, como já estava anoitecendo, e colocaram eles na prisão até o dia seguinte. Os homens podem prender outros homens, mas nunca e jamais prenderão a palavra de Deus. Nunca, jamais conseguirão deter os resultados daquilo que a palavra de Deus está fazendo no mundo. Com ousadia eles disseram em Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E talvez quando eles estavam ali proclamando essas verdades, a igreja, ou alguns da igreja começaram a dizer, mas quer dizer que vocês foram presos? Porque às vezes a gente se prende a detalhes que são muito pequenos frente a tudo aquilo que está acontecendo. Na sua história, eu tenho certeza que Deus já fez grandes coisas, mas às vezes você se prende a pequenos detalhes que fazem parte daquilo que Deus está orquestrando no mundo. Como se não fosse suficiente a prisão, a história de Pedro e João ainda é colocado para a igreja, dizendo: aqueles homens tiveram a audácia de nos ameaçar. No versículo 16 a 18 de Atos 4, eles dizem assim: Pedro e João responderam: Senhores, vocês mesmos julguem diante de Deus que está acontecendo, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois aqueles homens ameaçaram ainda mais e os soltaram, não achando como os castigar por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Essa é a história, é tudo o que Pedro e João, a partir do momento que são soltos, voltam para a igreja para contar. É sobre essa história daquilo que Deus fez através das suas vidas. Por mais que houvesse ali uma prisão, uma ameaça, um momento ruim, mas ainda assim o Senhor é soberano e deu a eles a vitória. Transformou a vida de um homem, na verdade de milhares de homens. E eles não podiam se calar. Agora nós entendemos por que o povo começa a adorar a Deus. Porque talvez, diferente de nós, aqueles homens entenderam que os feitos de Deus têm que ser celebrados, devem ser contados. O nome do Senhor deve ser glorificado e exaltado. Isso deve ser dito em todos os povos, todas as línguas, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, grandes coisas faz o Senhor por nós. Então eu quero concluir dizendo a você que você pode aplicar esse texto com 3 lições para a sua vida. A primeira delas, testemunhe a sua história. Você tem uma história. Você nasceu. Talvez o seu nascimento já seja algo extraordinário da parte de Deus. Talvez durante o desenvolvimento da sua vida você tenha tido alguma doença incurável. Talvez durante a sua caminhada você passou por problemas dentro de casa. Mas você está aqui hoje para testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida. Deus te chama hoje para não se calar mais diante daquilo que Ele fez durante a sua história.
A partir do momento que começarmos a falar a respeito do que Deus fez, a respeito do que Deus faz, estaremos fortalecendo uns aos outros, porque tem muita gente passando por situação que você já passou e essa pessoa acha que é o fim. Essa pessoa acha que não tem mais solução. Lembro de um casal de amigos que há um tempo atrás o filho deles teve meningite. Uma criança. E naquele momento eu peguei o telefone, liguei para ele e disse: meu irmão, eu sei que você está preocupado, mas não se preocupe não. Eu também tive meningite quando era pequeno. O coração dos pais passou naquele processo por algo como se o testemunho dissesse: eu já vivi, eu passei, o Deus que é poderoso fez na minha vida e fará na vida de vocês. Com certeza fez toda a diferença. Porque toda a nossa trajetória é controlada pelo Deus Criador dos céus e da terra. Quando a igreja ouve aquilo que eles dizem, a igreja começa a louvar Deus, chamando Deus de soberano. Ó soberano, tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tudo. Essa semana visitei uma pessoa que agradeceu, porque o pastor Roberto Santos compartilhou aquela live sobre o que aconteceu no Novembro Azul, sobre a próstata, o câncer de próstata. E essa pessoa disse: graças a Deus, porque a partir dali eu tomei decisões. Se nós nos calarmos frente àquilo que Deus está fazendo, se nós não compartilharmos com o povo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, a próxima geração vai acabar. As famílias vão se desestruturar. Os casamentos vão ruir. Tem muita gente passando por dificuldade e não sabe que talvez do seu lado, na sua igreja, tem alguém que passou pela mesma situação e venceu. O chamado para o testemunho é urgente. Fale sobre a sua história. Compartilhe aquilo que Deus já fez na sua vida. Mas a segunda aplicação que quero trazer para você, através desse texto, é que você precisa testemunhar sobre as histórias de Deus registradas na Bíblia. A partir do versículo 24 de Atos 4, eles dizem: ouvindo isso, levantaram a voz a Deus: soberano Senhor, tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Uma referência clara a Gênesis capítulo 1. Deus fez todas as coisas. Tu falaste pelo teu Espírito Santo por meio do teu servo, nosso pai Davi. E aqui ele faz uma adição do texto bíblico, do Salmo 2, 1 e 2. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Tudo isso é em vão. Compartilhe as histórias de Deus registradas nas Escrituras. Conheça o que a Bíblia diz, a história de homens e mulheres que eram, como cada um de nós, fracos, cheios de defeitos, tinham seus medos,
Quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais você vai perceber que talvez a sua história se repita ou se pareça com alguma história registrada aqui. Quando a gente começa a ler as Escrituras, a gente encontra homens e mulheres que são desobedientes diante de Deus, são medrosos. Deus dá uma ordem e ele diz: eu não tenho condições, eu não posso falar. E Deus responde: quem fez a boca do homem? Ah, mas eu não tenho força. Quem é que dá força ao homem? Quem é que dá a vitória na guerra? Gideão tinha 32.000 soldados ao seu lado. Deus reduziu para 300 homens e concedeu vitória. Porque a vitória, quando conhecemos as histórias registradas nas Sagradas Escrituras, elas não vêm por braço, por força humana, vêm pela força do Deus Todo-Poderoso. Ele não precisa que ninguém o ajude, Ele tem todo o poder em suas mãos, Ele faz como quer. Conheça mais, mergulhe mais nas Escrituras para compartilhar com as pessoas dentro da sua casa, para dizer: meu filho, minha filha, meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, nenhuma folha cai. Os fios da nossa cabeça são todos contados por Deus. Comece a conhecer as Escrituras a ponto de falar sobre ela para todo mundo e testemunhar daquilo que Deus fez na história. Mas por fim, a terceira lição ao qual quero aplicar esse texto com você é que você precisa testemunhar da maior história. Existe a sua história, existe a história daquilo que Deus fez e faz no mundo, mas existe a maior história. Atos 4, de 9 a 12, eles começam dizendo: visto que hoje somos chamados a prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, este homem está curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, se tornou pedra angular, porque não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Essa é a maior história. Este é o maior testemunho que nós podemos dizer para todas as gerações. Não há ninguém, não há nada, não existe outro. Aquele homem foi curado por meio de Jesus. Eu e você somos curados pelo nome de Jesus, a quem os homens crucificaram, a quem os homens mataram, mas Deus o ressuscitou e Ele está vivo hoje, sentado à destra do trono de Deus, junto ao Pai, governando as nações. E um dia vai levar a sua igreja para a eternidade. Testemunhe isso para as pessoas. Fale sobre essa grande história de redenção da humanidade através do sacrifício de Cristo. Aplique essas 3 lições na sua vida, fale sobre a sua história, fale sobre as Escrituras, fale sobre Jesus, mas não se cale. Porque nós vivemos para contar. As nossas experiências não terminam em nós, são testemunhos vivos daquilo que Deus está fazendo no mundo. E assim, o texto bíblico finaliza, e você pode verificar Atos 4:31. Após o testemunho das grandes obras do Senhor, o texto diz: tendo eles orado,
tremeu todo aquele lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia, sem medo, sem receio, sem dúvidas, anunciavam a palavra de Deus. Vamos contar histórias, vamos falar a respeito do que Deus está fazendo nas nossas vidas. Vamos com ousadia proclamar as verdades do Senhor, porque de fato as nossas histórias nos encherão do Espírito Santo de Deus, darão coragem a nós mesmos e a outros, para que sejam mais ousados na fé e parem de viver amedrontados e sem esperança, porque Jesus está vivo. É o mesmo Deus que fez milagres no passado, Ele ainda faz hoje. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé. E de pé como você está, queria pedir que você fechasse os seus olhos. Primeiro fosse lembrado por Deus a respeito da sua história. Que Deus trouxesse agora à sua memória os caminhos por onde você já andou, de onde Ele te tirou, os grandes feitos dEle durante toda a sua existência, aquilo que já era dado como perdido, que somente a intervenção divina poderia ter feito e Ele fez. E agora agradeça ao Senhor e faça um compromisso diante de Deus a testemunhar, a começar a compartilhar. Não foi em vão que você passou pelo que passou. No dia que você passou pela situação que você passou, Deus não estava de férias. Ele não havia se ausentado do trono, mas Ele queria te trazer para um novo nível de profundidade com Ele. E isso aconteceu. Por isso que você está aqui nessa noite. Faça o compromisso com Deus de contar a sua história para os seus filhos. Eles precisam saber quem Deus é. Eles precisam saber os piores momentos que você já passou e o que Deus fez para mudar. Isso vai ajudá-los na caminhada. Isso vai fortalecê-los. Mas eu queria também que você começasse a trazer à memória as grandes histórias da Bíblia. Os grandes feitos que Deus fez ao longo dos anos. E agora que você lembre e traga à sua mente a história da cruz. Como nosso Senhor sofreu, derramou o seu sangue, chorou e se entregou, para que pudéssemos ter vida, para que pudéssemos ter salvação, e para que pudéssemos dizer que em nenhum outro nome há poder
a não ser no nome de Jesus.